Nossa meta é desenvolvimento de tecnologia 100% made in favela. Eu sou aquele moço bonito ali que vos fala. Hoje a gente vai ter aqui um workshop, uma oficina de intensivão sobre impressoras 3D. Ou seja, vou dizer para vocês os variados tipos de impressão, como economizar, o que compõe uma impressora 3D, como essa aqui que está aqui na frente, quais as principais peças, principais filamentos, aonde pode ter as maiores aplicações. Quem quiser trazer dúvidas, curiosidades, fiquem à vontade. Então vamos lá começar. Curso intensivo. Nosso rolê aqui vai se dividir em 7 principais pontos. O primeiro, a gente vai avaliar uma introdução. A gente vai falar o que é impressão 3D, como surgiu, quais foram os primeiros tipos, quem inventou isso. Depois a gente vai falar os tipos de impressão 3D, que não é só essa impressora, há vários tipos de impressora 3D diferentes no mercado. A gente também vai falar sobre o projeto RipRap, vocês que gostam de open source, gostam de inovar, gostam de construir coisas, aprender sozinho, vou também dar o caminho das pedras. A gente vai também falar da construção de uma impressora 3D. Quem quiser aprender a construir, no final do nosso workshop, eu passo minhas redes sociais, eu dou uma apostila para vocês gratuita que eu escrevi ensinando como construir sua própria impressora 3D sozinho em casa. E também a gente vai falar sobre o firmware, softwares fatiadores e referências bibliográficas. Fica no final para quem quiser pesquisar mais sobre o assunto. Beleza. Como começou esse rolê? Esse cara aqui da foto, que parece mais um cantor do Bee Gees, ele se chama o Chuck Hull. Chuck Hull é o pai da impressão 3D. Ele, lá nos meados de 1984, fundou a 3D System, que trabalhava com um tipo de impressão 3D muito, muito específica, que se chamava estereolitografia. Nome até difícil de falar. Isso foi em 1984. Então, vocês podem perceber que uma impressora 3D, para muitos hoje, é oh, meu Deus, inovação, tecnologia, vou fabricar meus brinquedos em casa e etc. Mas não, é uma tecnologia mais velha do que eu e na idade de alguns pais aqui que eu não vou entregar. Então, em 1984, surgiu o primeiro processo, que é a estereolitografia. Gente, estereolitografia não é igual a esse processo que vocês estão vendo aqui, que a gente utiliza um filamento e coloca dentro da impressora. É aquelas impressoras de resina que usa luz ultravioleta. O dentista de vocês faz algo parecido, só que é mais artesanal à mão, quando bota aquela massinha e bota aquela lâmpada na boca de vocês. Isso é um processo de estereolitografia. O segundo processo foi com Elisa Scott Crump, em 1989, que aí a gente já entra nesse modelo aqui de impressora 3D, que é o processo FDM, que é depósito de material fundido. Eu poderia me arriscar no meu inglês, já o Santana, para tentar falar o termo em inglês, mas não sou desse tipo. Bora lá, portuguesando tudo. E aí eles fundaram uma empresa chamada Stresses, que era mais ou menos focada em impressão 3D com plástico, polímeros, na área com impressões 3D gigantes industriais. Para vocês terem noção, na década de 90, um processo de impressão 3D custava milhões de dólares. Era algo extremamente caro. E era uma parafernália muito grande, era uma impressora muito grande mesmo. Então começou lá atrás. Mas beleza. Quais são os tipos principais de impressão 3D que hoje a gente tem e que hoje a gente pode ver muito no mercado? O primeiro é a estereolitografia, que é a mais antiga das manufaturas aditivas. Gente, quando eu disser manufatura aditiva, para quem tem menos de 18 anos e não está ingressando no Enem, isso daí se chama impressão 3D, beleza? Então é a mais antiga das manufaturas aditivas, onde que a gente utiliza uma resina e um tanque e uma tela com luz ultravioleta passando esse LCD que fica embaixo do tanque. O segundo processo é o FDM, que é o processo onde a gente utiliza plásticos. O plástico que a gente está utilizando aqui hoje, na impressora 3D que está funcionando, né? Está funcionando. É o PLA. O PLA é um plástico verde. Ele é feito a partir do bagaço de cana-de-açúcar, milho, inhame, etc. É verde, entre aspas, porque continua sendo um plástico aí, prejudicando o meio ambiente e etc. E beleza, o processo dela nada mais é do que a gente desenhar as camadas com plástico, uma sobre as outras. É meio que você utilizar coordenadas de eixo cartesiano.
Eu estou vendo que na minha plateia não tem muitas pessoas que vão aplicar para o Enem, então eu vou explicar o que é eixo cartesiano numa linguagem bem facilitada. Eixo cartesiano é X, esquerda para a direita, Y, frente e trás, e Z, cima e baixo. Então, a impressora 3D ela trabalha nessas coordenadas. E o bico, a ponta ali, o bico aquecido, hot end, etc., ele funciona como se fosse um ponto médio, onde que ali ele desenha todas essas coordenadas e vai fazendo camada sobre camada. Mas tem uma explicação mais fácil do processo FDM, que eu gosto carinhosamente de falar que é a minha explicação de gordo, que é quando vocês pensarem numa peça de mortadela. Você fatia essa peça de mortadela ela inteira. Se você unir todas essas fatias, uma sobre as outras, vai continuar uma peça de mortadela. E assim funciona uma impressão 3D FDM. O terceiro tipo é o SLS, que é sinterização seletiva laser. É uma impressão 3D feita a laser. Então você tem tipo uma piscina de pó de plástico que você vai passando um laser e esse laser vai derretendo esse pó. Galera, todos esses processos que eu estou falando aqui, vocês vão ver ele em imagem em seguida. Então pode ficar tranquilo que não vai ser só texto. O quarto tipo é o DMLS, que já é o mesmo processo que o SLS, mas a gente trabalha com impressão 3D em metal. Hoje em dia a gente já imprime peças em metal dentro da indústria. A Ambev faz isso, a Petrobras faz isso, empresas do ramo automobilístico faz isso. Então imagina, você consegue imprimir em 3D um bloco inteiro de um motor numa impressora 3D. E o último tipo é o PolyJet, que nada mais é do que uma HP, uma impressora HP igualzinha, onde a gente imprime com plástico derretido. O primeiro processo é a estereolitografia. Vocês podem ver ali na imagem que é uma piscina de resina e ali tem uma mesa que ela bate a luz ultravioleta nessa mesa e vai, como se for dizer, endurecendo o material. Esse processo, a impressão 3D, ela é feita de cabeça para baixo. Então ela vai mergulhando dentro dessa piscina e subindo de pouquinho em pouquinho. A luz ultravioleta só endurece a resina e assim a gente tem um objeto final endurecido depois de 2, 3 horas de impressão. Então é assim que funciona a estereolitografia. Ela tem algumas vantagens e algumas desvantagens, galera. A primeira vantagem é que a gente consegue imprimir peças muito pequenas. No período agora da Covid-19, muitos laboratórios, inclusive aqui no Brasil, utilizavam esse processo para imprimir os cotonetes que botava no nariz da gente. Aquilo é horrível, mas beleza, tem que fazer. Então, era utilizado para fazer pequenos cotonetes para fazer testes de Covid-19. Então você consegue fazer peças muito pequenas, mas a desvantagem é o processo pós-impressão, que encarece tudo. Então tu imagina, você levou 4 horas para imprimir, depois tu tem que dar um banho de álcool isopropílico nessa peça, depois de você dar um banho de álcool isopropílico, você tem que deixá-la curando dentro de uma câmara de luz ultravioleta por mais 2 horas. Você tem um gasto de tempo, material e também de energia. Então fica um processo bem mais caro, só que é bem legal de fazer. Outro ponto, quem quiser uma dessa em casa, por favor, colocar em locais arejados, porque o cheiro é tóxico, tá? Então, crianças, comecem com essa daqui. Vão queimar o dedo no máximo. O terceiro tipo é o FDM, que é esse daqui que vocês estão vendo ao vivo aqui. Galera, estamos ao vivo. Ô, louco, meu! Onde que vocês estão vendo aqui que ela está imprimindo camada por camada e aqui a gente está imprimindo um pequeno dado, que é o tempo mais ou menos aqui da nossa conversa para a gente também tirar dúvidas, etc. Então vocês podem ver que a gente imprime camadas sobrepostas, uma sobre a outra, de plástico, e nessas camadas a gente forma um objeto tridimensional. Então a gente vai da base até o topo da peça. Lucas, esse processo é rápido ou demorado? Depende. Para peças pequenas é rápido, 10, 20, 30 minutos. Mas eu já fiz impressões 3D que levavam 30 horas. Gente, imagina, 30 horas imprimindo era algo colossal. Era impressões de 30 centímetros de altura. Esse daí é o processo SLS. Como vocês podem ver, é uma grande piscina de pó e vem uma vassoura varrendo. Aí
vem o laser, ele sinteriza, ele desenha com laser a peça que a gente quer e ela vai fazendo isso uma vez por outra, uma camada em cima da outra. Isso vai se repetindo 1, 2, 3, 4 horas. No Rio de Janeiro, a gente tem uma empresa chamada Duracer, que eles adaptaram uma impressora dessa para fazer com gesso. Então, a gente consegue, eles faziam essa impressão com gesso para imprimir toda a gestação de uma mãe. Eles pegavam a ultrassonografia com 3 semanas até a última semana de gestação e ali você tinha o feto da criança durante todo o período de formação. Era bem maneiro o projeto que eles fizeram. Esse daí é o DMSL, ignora o título, o tio errou. Ali a gente tem ali, ó, já sai o metal pronto, a peça em metal. É o mesmo processo, só que é em altíssimas temperaturas. Então é um processo muito caro, caro de verdade. Então você tenta imaginar que uma impressão 3D de DMSL, ela custa em torno de 2, 3 mil, até 15 mil reais a peça. Por isso que só a Petrobras, empresas de grande porte no Brasil, pegam uma impressão dessa. Mas o legal é que a peça já sai pronta, galera. E essa é a Polyjet. A Polyjet parece uma HP, a única diferença é que embaixo, enquanto ela imprime, tem uma mesa que vai descendo e ali a gente vai fazendo a altura do objeto. É um processo bem mais rápido de impressão em plástico. Eu já tive eu já utilizei 1 ou 2 vezes na minha vida, mas é um processo extremamente caro também. Por quê? É uma impressão 3D que é 3 vezes mais rápida do que a convencional. Então você imagina, para fazer um dado nessa daqui, a gente está levando 15 minutos, ali a gente levaria de 5 a 7 minutos para ter a mesma peça. É um processo bem mais rápido. Mas beleza. Falando em democratização de conhecimento, eu vou começar aqui com o projeto Hip Rap. Galera, Hip Rap, para quem quiser mais informações, vocês podem procurar num site chamado hiprap.org, onde que pessoas geniais como vocês, meus jovens, vão poder construir sua própria impressora 3D com informações gratuitas. E tudo em português Brasil, porque somos uma comunidade mundial. O legal da Hip Rap é que ela teve o início em 2004 na Inglaterra. Por que 2004? A impressora 3D ela tinha patentes. Traduzindo para pessoas que ainda não sabem o que é patente, patente é quando você cria alguma coisa e outra pessoa que, se quiser fazer igual, tem que pagar para vocês. Então, isso é uma patente, galera. Em 2004, houve a quebra das patentes, quando essa tecnologia começa a ser de domínio público. Todo mundo, quem quiser fazer em casa, pode fazer uma impressora. Então, começou na Inglaterra a unir pessoas malucas, desenvolvedores, pessoas de software, hardware, engenheiros de garagem, mestres em gambiarras, todo mundo que era doido para ter uma, e começou a se unir numa comunidade online, onde que, beleza, aqui estamos todos, vamos compartilhar conhecimento, vamos ali começar a construir impressoras 3D e fazer outras pessoas construírem com a gente também. Então é uma comunidade mundial de desenvolvedores. Nessa comunidade a gente teve as primeiras impressoras 3D de baixo custo. Para vocês terem noção, eu tenho uma impressora 3D dessa, que é uma das primeiras, lá dos primórdios, que é uma Prusa Mendel. Ela é horrível, gente, mas dá conta do recado. E ela é de baixíssimo custo. Quando eu montei a minha, eu gastei em torno de R$800 para fazer uma. E essa Prusa Mendel era uma das primeiras. Então, o legal dela é que, quando você construísse a sua primeira, você poderia imprimir as peças dela para fazer outras. E assim, replicando. Aí tem aquele termo que a gente, no meio dos rolês de impressão 3D, gosta de falar, que a gente estava fabricando os nossos filhotes a partir da impressora mãe. Então, você poderia fazer outros tipos de impressora também. Porque, dentro dessa plataforma, os desenvolvedores desenvolveram não só essa impressora, desenvolveram outras dezenas de impressoras. Então, se vocês tiverem a curiosidade de entrar no site agora, vocês podem ver que tem mais de 30 impressoras lá que você pode replicar em suas casas. Legal, Lucas. Como é que eu construo uma impressora 3D? Quais as peças que eu preciso? O que compõe uma máquina dessa que vocês estão vendo funcionando ao vivo? Uma impressora 3D ela é dividida em 2 partes. A parte eletrônica, que tem Arduino Mega ou outra placa controladora, end-stop, que são os fins de curso, hot-end, ramps, drivers, mesa aquecida, módulo de expansão, LCD. Ou
E também tem a parte mecânica, que são os motores NEMA 17, as barras de aço inox, as correias e os rolamentos. Legal. Mas bora falar tópico por tópico para vocês conhecerem peça por peça e saber como essa máquina funciona e como eu também posso fazer uma dessa em casa. Primeiro tópico são as placas controladoras. A mais hardcore dela, que é a mais velha, é o Arduino. Esse Arduino aí, pessoal, todo mundo sabe que é um Arduino, né? Quem não sabe o que é um Arduino, levanta a mão, por favor. Valeu, a maioria são os pais. Então chega junto, pais. Arduino são placas de prototipagem rápida. Ou seja, galera, são placas que você vai querer fazer projetos como sinais de trânsito, impressoras 3D, cortadoras a laser, CNC, projetos de robôs, como a gente está fazendo aqui no stand do Include. São placas para a gente fazer projetos, criar, onde que a gente pode também programá-las. E o Arduino, na impressão 3D, ele funciona como o cérebro da impressora. Ele que pensa, ele que controla cada peça, cada sensor, ele que recebe cada resposta externa da impressora, temperatura ambiente, etc. Tudo isso o Arduino controla. Então, ele é uma placa controladora. Mas estamos aqui em 2022 e essa tecnologia era lá de 1984. Então, muita coisa avançou até aqui. Então, nós temos outros tipos de placas controladoras além do Arduino. Essa placa aí é uma placa já descontinuada, você não consegue achar no mercado, é uma das mais antigas, que é uma Melzi. A Melzi é uma placa onde que é um Arduino, uma ramps e drivers embutido numa placa só. Vocês vão entender por que eu falei isso. Por quê? Com o Arduino, vocês têm que usar um shield. Todo mundo aqui sabe o que é um shield de Arduino? Alguém sabe? Shields? Shields são tipo placas de expansão de um Arduino. Quando você coloca ali, aumenta o número de saídas ou você já mapeia as saídas e entradas daquela placa. E isso daí é praticamente um shield, os drivers e o Arduino numa placa só. Outra placa controladora, que já são as mais atuais, são as MKS. Olha, terminamos uma impressão 3D? Que legal. A MKS, galera, é uma placa já de processamento mais rápido. Essas placas mais antigas têm processamento de 16 bits. As placas atuais são 32 bits. Ou seja, você tem ali um processamento mais rápido, uma velocidade de impressão mais rápida, motores mais silenciosos, tudo com upgrade da geração passada. Então, a gente tem essas placas. E a última placa, alguém aqui já mexeu com uma Ender? Uma impressora Ender? Ender 3, Ender 5, Ender 4, beleza? Ninguém. Isso aqui é uma placa de uma impressora Ender, é uma placa já uma das mais atuais, ela é de 32 bits, ela aceita vários tipos de expansão, tela LCD, Bluetooth, Wi-Fi, etc. Você consegue botar tudo isso nessa placa dessa impressora 3D. Beleza, a ramps. A ramps, galera, que vocês estão vendo aqui, é uma plaquinha vermelha. Ela serve para você colocar, anexar todas as peças da impressora. Ou seja, se eu quiser botar a extrusora, o bico aquecido, o fim de curso, os motores, etc., eu vou conectar tudo nessa placa. Então, ela é responsável por mapear as entradas do Arduino. Ela é quem organiza a placa toda. Ela também serve como proteção, porque essa placa ela aguenta até uma corrente de 30 amperes. Então, ela serve para proteger o Arduino. O Arduino é uma placa que aguenta de 5 a 12 volts, mas ela não aguenta uma amperagem tão alta. E aqui estão os drivers. Galera, a impressora 3D ela utiliza um motor muito específico, que é o motor NEMA 17. Os motores NEMA 17 são motores de 4 centímetros por 4 centímetros, 3,5 centímetros de altura. E esses motores têm um torque de 2,5 kg até 7 kg. Eles vão aumentando de altura, quanto maior o torque, maior a altura desses motores. Mas o NEMA 17 não é igual aos motores que a gente usa nas nossas plaquinhas de prototipação ou carrinhos seguidores de linha, que é o motor AC ou DC, que a gente coloca positivo e negativo e o motor gira. Aí tu inverte positivo e negativo, ele gira para o outro lado. O motor NEMA 17 ele é um motor de alta precisão. E para ele se mover, ele precisa disso, os drivers. Os drivers é quem vai controlar o motor, se ele vai girar para a esquerda ou girar para a direita. Ele controla também o grau de precisão desses motores. Se ele vai girar só 5 milímetros para a direita e 2 milímetros para a esquerda. Ele controla tudo isso. Aqui, a gente tem dois tipos de drivers
que tem mais no mercado. O primeiro driver é o driver A4988, que é um driver de 1 para 16 passos. 1 para 16 passos de resolução. 1 para 16 avos de resolução, desculpa. Lucas, legal, eu não sei que é 1 para 16 avos de resolução. Galera, 1 para 16 avos de resolução qual será a precisão de giro desse motor. Então, quanto maior é o número dessas resoluções de passo, mais preciso e silencioso será o seu motor. Quando eu fiz as minhas primeiras impressoras 3D com esse driver verdinho, eu tinha uma e depois estava com 12 impressoras no meu quarto. Minha família agradecia pela conta de luz. Gente, parecia que eu estava dormindo com R2D2, porque o motor ficava pipipi, popopó, pipipi, popopó, pipipi, popopó a noite toda. Minha avó queria me matar, mas beleza. Então, ele dá uma frequência maior do motor. Uma frequência, quando a gente fala, é quanto o motor gira, ele também faz barulho. Já o drive DRV8825 é um driver um pouco mais silencioso, que ele é 1 para 32 avos de resolução. Então ele me dá um movimento mais suave, mais preciso. Hoje, a gente está em 2022, então a gente tem drivers que vão até de 1 a 256 avos de resolução. Ou seja, o motor não faz barulho, não esquenta, praticamente o motor mexe, você nem sente que a impressora 3D está funcionando. É incrível. Só que esses drivers, com o decorrer da crise de componentes eletrônicos, eles ficaram bem mais caros por causa dos chips deles. Então, tipo, tu consegue hoje o driver mais barato que é o verdinho, a unidade é R$25. Trazendo da China, R$12,50, R$11. Os drivers mais caros hoje são os TMC, que são drivers que ele já consegue mapear até onde o motor está girando. Ele consegue ver o ponto zero até os 200 milímetros que o motor está girando sem precisar de um final de curso. Esses TMCs eles custam em torno de R$98 a R$125 por unidade. Uma impressora 3D utiliza 4 drivers desses. Então você deve notar que 4 vezes 25 ou 4 vezes R$125 é dinheiro para dedéu. Aqui temos a mesa aquecida. Essa impressora aqui que a gente está utilizando, ela não utiliza mesa aquecida. Por quê? O material que a gente utiliza aqui é o PLA. Quem se quiser pode me passar para os seus amigos ver, meu querido. Fica à vontade aí. O PLA, ele é um material que ele consegue imprimir com brisa de vento, passou um furacão do lado dele, tu consegue imprimir. Porque ele não tem um negócio chato chamado coeficiente de retração. Aí aqui vai o professor Lucas te dar uma aula de ciência dos materiais para crianças abaixo de 18 anos que não estão fazendo Enem e não estão na faculdade. Coeficiente de retração é quando um plástico ou um termoplástico ele tende a retrair muito rápido devido às condições do ambiente externo que está acontecendo. Ou seja, passou uma brisa muito forte ou a temperatura está muito baixa, certos materiais eles vão ficar retraídos ou eles vão trincar. Então, o PLA ele não tem esse perigo de ter essas trincas. Então, se a gente utiliza o PLA e ele aguenta tudo isso, eu não preciso de uma mesa aquecida. Mas já para impressoras 3D, que a gente precisa utilizar materiais que têm maior dureza, ou materiais que são mais baratos, como o ABS, a gente precisa de uma mesa aquecida para manter esses materiais presos na mesa. Senão ele vai soltar e vai ter um negócio que a gente chama de efeito warp, que é quando a peça dá um sorriso, que ela levanta as pontas e começa a ficar torta. Porque naquele momento só quem sorri é a peça, a gente chora, porque aí tem que tirar e fazer tudo de novo. Essas mesas aquecidas, galera, às vezes ou ela é de alumínio, uma chapa de alumínio, ou é uma chapa de fenolite com uma resistência dentro. E ela aquece até 100 graus. Tem algumas mesas aquecidas que tu conecta direto na tomada de 110 ou 220. E ela esquenta em 2 minutos. Essas daqui, que são as de fenolite, que são para impressoras de 12 ou até 24 volts, ela demora de 10 a 20 minutos para aquecer toda essa temperatura. E aqui está o famosinho, nosso amigo motor NEMA 17. É ele que move a nossa impressora, é ele que são as pernas da nossa impressora e os braços também. Os motores NEMA 17, para quem está enxergando, é esse motorzinho aqui dentro da impressora.
Só dá para enxergar esse. É esse motorzinho aqui dentro da impressora. É um motor de alta precisão. Ele tem ali um grau de precisão de 0,8 graus. Ou seja, cada movimento que ele faz, ele gira 0,8 graus. E ele fica ali rodando a vida toda da esquerda para a direita. Como eu disse antes, ele é um motor de bobinas. Por ser um motor de bobinas, há dois tipos de motores NEMA 17. Tem os motores unipolares e os motores bipolares. Gente, motor bipolar ele não fica. Eu sou motor? Não, eu não sou motor. Não, eu sou motor. Ele não fica assim. Motor bipolar é o motores de 4 fios. Os motores unipolares são motores de 5 a 6 fios. Mas o tio aqui te dá um macete para vocês que gostam de mexer em sucata eletrônica a transformar um motor unipolar em bipolar e você economizar grana para montar o seu projeto. Você pega os 6 fios do teu motor e faz o teste de continuidade, que é o teste da buzininha do multímetro de vocês. Fica testando par por par. Toda vez que a buzina tocar, você achou um par de bobinas. E ali você consegue achar o outro par de bobinas. Vai sobrar 2 fios que não servem para nada, que são os neutros, que não são pares de bobinas. Ou seja, você arranca esses 2 fios e você tem um motor bipolar. Você economizou aí uns R$25 a menos do que comprar um motor, comprar um motor bipolar já direto da fábrica. Eu fazia muito isso na cooperativa de catadores, que eu catava motor para fazer impressora 3D. Então, era uma economia danada. End-stop. Galera, end-stop nada mais é do que aquelas chavinhas dentro do mouse de vocês, que fica dando aquele barulhinho chato de tec-tec. Essa chavinha, ela tem um papel super, mega, ultra importante, mesmo parecendo algo muito irrisório. Ela serve para tu delimitar os limites da sua impressora. Aonde é o ponto zero até onde ela vai andar. No caso aqui da nossa impressora, o end-stop dela fica do lado direito. Normalmente é do lado esquerdo, porque a gente está falando de eixo cartesiano. Tudo que é para a esquerda é negativo, tudo que é para a direita é positivo. Mas no nosso caso aqui, ela gosta de ser ao contrário, então tá lá, vai lá, flash force, dá contra. Toda vez que ela bate aqui, é o ponto zero da impressora. Quando ela chega até o limite dela, a gente sabe que ela está ali imprimindo numa mesa de 11 centímetros. Então a gente sabe que aqui, que é onde o máximo que ela vai, é 11 centímetros. A função do end-stop é fazer isso, é delimitar os limites da tua impressora. Quando eu fazia as minhas impressoras, os limites máximos eram 20 centímetros. Mas quando eu fiz uma impressora 3D de casas no interior de São Paulo, o end-stop era tipo 2,5 metros. E a gente tinha que programar tudo isso, botar tudo esse tamanho na linha de programação da impressora de casas. Módulo de expansão. Eu disse para vocês que a Ramps ela já aguenta uma amperagem muito alta, não disse? Para a Ramps ter uma vida útil maior, a gente tem que utilizar essa pecinha que ela é um módulo de expansão. Para que ela serve? Toda a corrente da fonte da impressora vai passar por ela e ela vai alimentar a mesa aquecida ou o bico aquecido. Essa pecinha, que é uma pecinha desse tamanho, serve para passar a corrente por ela e essa corrente não passar para a placa da impressora. Ela só vai dar a resposta ali quando vai ligar e desligar a mesa aquecida ou o hot end. Essa é a função do módulo de expansão, é proteger a parte eletrônica da nossa máquina. A parte mais importante, galera, é uma impressora 3D, ela é como se fosse uma pistola de cola quente aquecida. E o hot end é a nossa pistola de cola quente. O hot end ele se divide em 5 principais partes. A primeira, que está em azul, é o dissipador de calor. O dissipador de calor serve para dissipar o calor e não subir a alta temperatura até onde o encaixe do hot end segura ali. Porque muitas vezes esses encaixes são de plástico igual a dessa impressora. Então vocês imaginam, se a peça toda fica quente, na hora que imprime vai derreter isso tudo aqui e a tua impressora vai para o beleléu. Então ela serve ali, o dissipador para isso. O outro é a garganta. A garganta ela fica entre o dissipador e entre o bloco aquecido. Essa garganta é um parafuso de aço inoxidável que muitas vezes por dentro dele passa um tubo de PTFE. PTFE, galera, é um plástico que aguenta altas temperaturas. Então tu bota ali para ele lubrificar a entrada do filamento. Por isso que muitas vezes, quando a gente tem hot end que não tem tubo de PTFE dentro, há um entupimento, porque não tem uma certa lubrificação da passagem do filamento. Depois nós temos o bloco aquecido,
que é essa parte quadrada aqui, onde tem uma resistência e onde tem um termistor. A resistência, ela aquece esse bloco, e o termistor, ele faz a leitura de temperatura. Vocês podem ver depois, quem quiser levantar, que a impressora 3D, ela sempre vai estar aqui na tela dela, lendo a temperatura. Vou botar aqui para imprimir. E ela vai botar aqui sempre que está aquecendo. A gente sabe qual é a temperatura, se ela está 23 graus ou 200 graus. Quem diz isso para a gente é o termistor, que é uma agulha de vidro que a gente coloca dentro do bloco aquecido. E a parte mais importante, que é o nozzle, ou a boquilha. A boquilha é a saída do nosso filamento. Há N números de saídas. O mais padrão de impressoras 3D são quando essas saídas são de 0,4 milímetros. Ou seja, entra um fio desse aqui de 1,75 e sai 0,4. Há bicos que você pode aumentar essa saída até 1,2, 1,5, 1,8. Só que eu sempre indico trabalhar até 0,6, que não vai te dar dor de cabeça. Você não vai precisar fazer N adaptações na sua impressora. Então, essa é a parte mais importante, que é o hot end. Beleza. Tipos de filamento. Essa parte é legal. O filamento que a gente está utilizando, como eu já disse, é o PLA, mas não só existe o PLA. O PLA ele é o segundo mais barato no mercado. O primeiro é o ABS. O PLA é um termoplástico de origem natural, feito a partir de fontes renováveis, que é como o amido de milho, cana-de-açúcar, cará, inhame e etc., empim, e aí vai. Tudo que tem amido a gente pode utilizar para fazer plástico. O segundo ali é o ABS. O ABS é um filamento derivado de petróleo. Ou seja, qual é o diferencial do ABS para o PLA? O PLA, quando a gente imprime com ele, ele tem um cheiro de caramelo. Não botem na boca o plástico, pelo amor de Deus. Mas ele tem um cheiro adocicado, por ser feito a partir da cana-de-açúcar. Já o ABS é um cheiro horrível, forte, de plástico derretido. É quando você vai tentar botar uma faca no fogão, ela esquenta demais e começa a sair aquele cheiro de plástico queimado. É aquele cheiro, o ABS. E o ABS, ele tem uma propriedade muito legal, que ele é um plástico muito rígido, altamente resistente, só que ele é muito chato de trabalhar. O coeficiente de retração dele é lá nas alturas. Bateu um vento, trincou a peça, já era. O terceiro é o PETG. O PETG, galera, é o PET da garrafa PET com adição de glicol. O glicol ele serve para deixar esse termoplástico mais, como pode dizer, mais fluido. Por quê? E também é fluido e que ele possa derreter com uma temperatura bem menor. O PET de garrafa PET, que é essa daqui, lá na Enfio a gente faz filamento com garrafa PET também, é maneiro pra caramba. Ele tem que ter uma alta temperatura para derretimento. Quando você adiciona o glicol e deixa esse material mais fluido, você consegue derreter o PET com 230, 235 graus. Sem adição de glicol é 260, 250 graus. Então é muito alta a temperatura. O legal do PETG é que você pode usar e abusar dele. Você pode lixar, você pode pintar, você pode reaquecê-lo, ele aguenta mais temperatura. Ou seja, se o teu pai chegar um dia, usa essa desculpa para o pai de vocês comprar uma impressora 3D, fala assim, pai, eu posso fazer as peças do teu Corsa, eu posso fazer a peça do Celtinha, ou até do teu Fusca. Sim, mas pede para ele comprar PETG, que é mais caro também, porque ele aguenta a temperatura dentro do capô, do motor e etc. Usa essa desculpa. Meu pai usa muito essa desculpa para pedir impressão 3D para mim. Tem um material bem legal que não está aqui, que é o TPU. O TPU é um material flexível. Você consegue imprimir peças que esticam até 70 vezes o tamanho dela. Você pode imprimir buchas, você pode imprimir capas de celular. Eu gosto sempre de utilizar a minha como exemplo. Meu celular, a capa dele é toda impressa. E você pode imprimir coisas que precisam ser mais maleáveis. Muita gente usa o TPU para imprimir roda para carrinhos de controle remoto. Beleza, o Marlin. Gente, eu disse para vocês que o Arduino ele era o cérebro da impressora 3D. Só que o Marlin ele é praticamente o neurônio da tua impressora 3D. Ele é o Windows da tua impressora 3D. Ele é o firmware. Ele é o que bota a impressora 3D para andar para um lado, para o outro, para ler cartões de memória, para fazer impressão 3D.
Uma impressora 3D não funciona sem o seu firmware. E a gente na impressão 3D utiliza muito o Marlin ou o Repetier. Eu falo mais do Marlin porque ele é mais fácil de mexer. E tem muito tutorial na internet. Se vocês quiserem, vocês podem entrar na internet e vai ter N vídeos de como fazer uma programação da tua impressora 3D. Ele é muito utilizado em impressoras 3D Rip Wrap, que são essas impressoras 3D de código aberto, que você faz em casa. Um exemplo, existem impressoras 3D de open source, código aberto, e existem impressoras 3D de código fechado, que são igual a essas daqui, MakerBot, FlashForge, entre outras que você tem que usar o próprio software dela para fazer o fatiamento e etc. Aí ela utiliza o software, o firmware próprio dela, da empresa dela, que é os firmwares modificados e fechados. Impressoras como a Ender, Grabber, ou essas impressoras que você faz em casa, você utiliza firmwares abertos. Você pode fazer uma infinidade de modificações, só basta aprender a programar. Tem uma pergunta, jovem? Sobre o dado que está imprimindo aqui, ele é pegado em uma foto 3D que imprime aí de uns navegadores aí do... Boa, jovem, gostei. Ele perguntou sobre o dado que está sendo impresso aqui, se a gente tira a foto dele, se a gente pega uma foto 3D, etc., e imprime. Não. A impressão 3D é uma impressão feita por um projeto que a gente modela em 3D, ou a gente pega em sites abertos, que são de modelos gratuitos que você baixa da internet. Aí tem sites... meu jovem, qual é o teu nome? Salve, Diego. Jovem Diego. Tem sites como Thingiverse, IEG, Cults 3D, vários sites aí que você pode baixar modelos como vaso de planta do Baby Groot, capas de celular, dados, Batman, como está aqui, e você baixa esses modelos já prontos, bota no software da tua impressora e bota para fatiar e joga aqui e ela imprime. Mas, se você gosta de ser um jovem radical que se arrisca, você pode modelar as suas próprias peças. Eu indico para você que é menor de 18 e com certeza está começando na vida tecnológica agora, um site chamado Tinkercad. E no Tinkercad ele é um modelador 3D online. Você pode fazer suas próprias peças de forma online, sem baixar software nenhum, no navegador da internet. Dá também para usar pelo celular, mas não indico, que é muito ruim a interface. E você fazer suas próprias peças para jogar na impressora 3D. Respondi? Olha, temos pergunta. Olha, o público hoje está florado. Qual programa você usa? Qual o programa que eu uso? Então, eu sou meio hardcore, eu sou engenheiro. Então, eu utilizo o Fusion 360, que ele é mais para peças mecânicas, de automóveis, etc., que a gente aprende dentro da faculdade de engenharia mecânica. Eu utilizo o SolidWorks, que também é de engenharia. E eu utilizo também o Tinkercad, quando eu estou com preguiça de utilizar parâmetros muito profissionais. Então, eu utilizo esses três. Tem também quem gosta de usar AutoCAD, dá para usar também, SketchUp também. Então, tem vários tipos de softwares de impressão 3D. Só que eu sempre indico para quem está começando o Tinkercad, porque ele é gratuito, é online, e você só mexe com figuras geométricas primárias. Quadrado, círculo, bola, retângulo, cilindro, e você vai brincando com essas formas geométricas montando projetos. Tipo, a capa do meu celular, eu modelei ela no Tinkercad, eu só precisei do tamanho ali do meu celular, as medidas certinhas, e eu modelei em cima das medidas do meu celular. Então, tipo, o Tinkercad é o que eu te indico. Jovem de boné maneiro, eu gostei da estampa. Tipo, para modelar as coisas eu preciso fazer um desenho? Como é? Beleza. Para modelar as coisas, eu preciso fazer um desenho? Sim e não. Você precisa fazer um desenho ali, um esboço do que você vai desenhar antes no software 3D. O que eu sempre digo, você está com uma ideia muito doida, pega um papel, uma caneta, desenha e depois pensa como é esse desenho tridimensional, ele para fora do papel. E aí você vai para o software de modelagem 3D e começa a montar em cima daquele desenho que você fez. Então, tipo, sim e não, você desenha, mas você também desenha em terceira dimensão no computador. Então, é quase a mesma coisa, só que você que está começando, eu sempre indico você desenhar no papel e depois partir para o computador. É o que a gente, na engenharia, faz quando a gente faz desenho técnico. A gente desenha a peça toda à mão, no poder do sofrimento e do ódio,
e depois parte para o computador para fazer as peças. Na engenharia é assim. Na vida real, nem tanto. A gente já entra logo no computador e faz. Toda vez que você vai fazer um projeto, você usa o Tinkercad antes? Não, depende do momento. Quando eu estou com muita preguiça, eu uso o Tinkercad. Só que eu vou te dar um exemplo. Ano passado, a Infil, a gente fez uma impressora 3D de casa. A gente faz uma casa de até 60 metros quadrados em 48 horas, imprimindo com cimento. Todo o desenho 3D da máquina e da casa que a gente projeta, ele é feito no Fusion 360. Autodesk, paga nós. No Fusion 360, que é um software já para engenharia. Por quê? No Tinkercad é muito básico. Você pega um quadrado, um triângulo, monta uma peça. Para a gente que trabalha com engenharia, a gente precisa fazer esforços mecânicos, simulação do atrito do vento, simulação de temperatura. E nesses softwares mais técnicos, a gente consegue fazer tudo isso. Aí, beleza? Aí hoje, quando eu estou com preguiça, Tinkercad. Quando eu preciso ganhar dinheiro com o meu projeto, aí a gente utiliza softwares mais avançados. Fusion, SolidWorks, AutoCAD, SketchUp. Aí beleza, galera. Aí tem o software fatiador. Software fatiador, para quem não conhece, é o software que a gente coloca a nossa modelagem 3D, a peça que a gente desenhou no software de modelagem 3D, coloca dentro desse software fatiador e ele vai fazer as camadas. É igual a da mortadela que eu falei, o software fatiador faz isso no computador. Então, ele serve para isso, ele vai dividir em camadas, só que o software fatiador ele não só fatia. Você consegue fazer o desenho interno da peça. Qual é a geometria interna que eu vou ter nessa peça? Vai ser de colmeia? Vai ser um desenho concêntrico? Ela vai ser totalmente oca? Ou ela vai ser totalmente sólida? Tudo isso você consegue colocar dentro do software fatiador. Além também de temperatura do bico, temperatura da mesa. Se essa impressora 3D ela tem ventoinha, ela vai resfriar o material enquanto ela está imprimindo. Se ela vai fazer suporte. O que é suporte, galera, na impressão 3D? Vamos dizer que eu sou uma peça que será impressa em 3D. Com certeza vai demorar muito. Que baita peça grande que eu estou fazendo. E o meu braço está assim. Melhor, assim. Se meu braço está assim, quando ele chegar na minha cintura imprimindo, vai ter o meu dedo aqui voando na impressão 3D. O que vai acontecer se eu não colocar suporte? Ele vai imprimir e vai cagar a impressora 3D toda. Vai ficar tudo ruim. Então, a gente bota suportes. Ele vai criar uma torre aqui na minha mão e nessa torre ela vai imprimir os meus dedos e não vai deixar essa impressão 3D sendo impressa no ar. Então, para isso serve suportes. E dentro do software fatiador, a gente tem todos esses parâmetros que a gente pode colocar dentro de uma impressão. Galera, a gente tem aqui umas referências bibliográficas. Para quem gostou da apresentação, quer estudar mais, entre em contato comigo pelo meu arroba, que é @lucaslima, com 2 L's, 3D. Quem quiser aprender a construir uma impressora 3D do zero, eu também ensino. Eu dou uma apostila de graça para vocês, onde eu escrevi no Poder do Ódio, que foi meu TCC da faculdade, onde eu aprendi a construir sozinho uma impressora 3D e eu ensino outras pessoas a fazer isso hoje em dia. E agora, a parte mais importante que eu gosto, dúvidas. Ah, gente, que isso, um bando de jovem aqui, sem dúvida. Caraca, eu te amo, mano. Como é que você acha que vai ser o futuro das impressoras 3D, quando todo mundo tiver uma impressora 3D igual uma impressora normal em casa? Ô, caramba aí. Caraca, profundo. Poético essa pergunta, hein? Como será o futuro da impressão 3D quando todo mundo tiver uma impressora 3D em casa? Gostei dessa pergunta, bem poética. Cara, em 2021 eu tive a mesma chance de ter uma resposta dessa pergunta quando eu conheci o escritor Yuval Noah Harari, que é o escritor que escreve sobre futurismo. Eu participei de uma entrevista com ele no Rio de Janeiro. Eu fiz a mesma pergunta para ele. Pô, Yuval, no futuro, as impressoras 3D vão estar substituindo a mão de obra humana, fazendo camisas, chinelos, sapatos, etc. E a gente vai ter isso em casa. A gente vai chegar no site da Nike, comprar lá o nosso sneaker, o nosso tênis, e a gente vai ter uma impressora 3D que a gente possa imprimir isso dentro de casa. É um futuro viável. Aí, cara, como será esse futuro? Cara, será maravilhoso. Por quê? Hoje a gente já tem em Israel
empresa que imprime carne em 3D, uma carne vegetal, o bife em 3D. A gente no Brasil tem um cara aqui, ó, ainda bem que está ao vivo, que tô te convidando para um café. Um cara chamado Gabriel Ligori, que é um PhD, um médico muito incrível, brasileiro, que ele faz parte de uma equipe que é do Tissue Labs, que imprime órgãos em 3D. A pesquisa dele, ele está imprimindo coração para ratos, para chegar no futuro imprimir coração para humanos. Então, tipo, Gabriel, me chama para um café. Cara, a gente já imprime casas hoje, a gente já imprime de tudo. Então, o futuro na impressão 3D será bem vasto. Agora, quando todo mundo tiver uma dessa aqui em casa, vai estar. Se você tiver um irmão, com certeza vai dar briga. Porque um vai querer imprimir junto com o outro e com certeza vai dar muita briga, porque hoje já dá briga lá no trabalho sozinho. Imagina que se eu tivesse outra pessoa comigo. Então, cara, imagina você querer criar tudo o que você quiser dentro de casa e você não precisar sair de casa e fazer isso tudo impresso em 3D. Eu testei isso na pandemia, quando eu estava trancado, isolado em São Paulo. Era como é que se fala? É Blackdown? No Rio de Janeiro a gente fala engraçado que é o tranca-rua, que é o Blackdown. Clockdown. Aí estava no Clockdown e nada funcionava em São Paulo. Eu tinha acabado de chegar e não tinha onde eu comprar uma saboneteira. Eu imprimi a saboneteira e os itens domésticos todinho na impressora 3D. Então, é algo viável, cara. Dá para tu fazer de tudo. Tem projetos no Thingiverse que você pode fazer o carburador de um Fusca que não fabrica mais. E você monta esse carburador utilizando impressora 3D. Então, será incrível esse futuro. Olha, temos mais jovens, muitos jovens. Vai primeiro, segundo, terceiro, beleza? Se eu fazer uma massa de macarrão gigante e colocar ali na impressora 3D, eu posso fazer tipo um dado para colocar minha... Nossa, mano, não faz isso comigo, não. O técnico, cara, eu vou sofrer se você fizer isso. Gente, a pergunta dele é, se eu pegar uma massa de macarrão, colocar aqui, e eu consigo imprimir? Cara, eu gosto de você, mas se tu fizer isso, eu vou te odiar pro resto da minha vida, porque vai quebrar a impressora. Vai dar um dia, lá no Rio de Janeiro a gente está montando uma máquina para fazer isso, que é a impressão 3D de comida. Então a gente vai conseguir fazer massas, bolos, doces impressos em 3D. Essa impressora em si, ela só trabalha com plástico. Mas tem como você fazer sua própria impressora utilizando ela para extrusar massa de macarrão. O macarrão em si é a impressão 3D mais velha do mundo, que você extrusa a massa no formato que você quer. Todo processo de extrusão é uma impressão 3D. Então, tipo, só não daria para utilizar aqui. Não faça isso em casa. A tua mãe vai te matar, meu irmão, porque ela vai pagar muito caro para consertar a impressora 3D. Manda braba, jovem. Trabalha com linguagem de programação? A impressora? Cara, é a linguagem de programação mais básica do mundo, C ou C++. A gente programa ela pela IDE do Arduino. Então, por isso que eu falo que a gente usa o Arduino. Mas o processador dessas placas, todos eles aceitam a linguagem de programação C ou C++. Tu é o quarto, ó jovem pequeno. Qual a diferença de uma impressora 3D artesanal para uma daquela ali? Nenhuma. Nenhuma, cara. Eu provei isso no meu TCC, porque a minha primeira impressora 3D que eu construí com sucata eletrônica. Eu fui dentro da cooperativa de catadores, lá perto da comunidade que eu moro, catei os motores de máquinas de charutos antiga, barras de aço inoxidável de máquinas de charutos antiga, e montei minha primeira impressora com R$ 680,10. E eu fui fazer um teste comparativo com uma líder de mercado, que era uma MakerBot, que custava de 15 a 17 mil. E a minha fez a mesma coisa e trabalhava com mais materiais, porque a minha tinha mesa aquecida, a MakerBot não. Chupa, americano. Então, tipo, é o momento que uma artesanal e uma dessa aqui não se diferem em nada. Mas há um parâmetro muito importante que é a calibração. Se você tem uma impressora 3D, o mais básica que ela for, bem calibrada, a impressão dela vai sair maravilhosa, linda, parecendo um espelho. Então, o maior grau de atenção numa impressão 3D é a calibração. Quanto mais calibrada, mais bonita fica a impressora. Olha, terminamos outro dado. Faremos daqui a pouco uma mesa de RPG. Calma aí, temos que dar voz para todos ali, meu jovem. A impressora 3D pode simplesmente imprimir mais de uma cor? Oh, eu posso te mostrar. Imprime sim, ó. Aqui, o meu QR Code.
Meu QR Code eu imprimi primeiro em branco, pausei a impressão, depois troquei o filamento e coloquei o filamento preto. Dá para imprimir mais de uma cor. Tem impressoras 3D que imprimem até 6 cores diferentes ao mesmo tempo. Então é um gadget que você compra, que é uma máquina, onde você coloca 6 filamentos ao mesmo tempo e você faz uma linguagem de programação, onde que na impressão você consegue pausar a impressão e ela troca de filamento sozinho. Então dá para trabalhar com quantas cores você quiser. Calma aí, jovem, era ela que estava levantando antes. Qual foi a coisa maior que você já imprimiu? A maior coisa que eu já imprimi foi um protótipo de uma casa. 45 minutos, porque a extrusão era diferente, era com cimento. Então, tipo, eu fiz uma impressora 3D de 2,5 metros de largura, 2,80 metros de altura e 5,5 metros de profundidade. E ali a gente tinha um protótipo que chamava João de Barro. A gente ainda tem, mas está lá com a empresa que pagou por ele. Então, tipo, era um protótipo onde a gente conseguiu imprimir uma kitnet de 3 cômodos de 70 centímetros por 70 centímetros e 25 centímetros de altura. Então, a gente fez isso em 45 minutos utilizando cimento. E o cimento que a gente fazia era um cimento verde que a gente pegava o resíduo de uma mineradora e batia ele, triturava ele até formar pequenas pedrinhas para ser a brita do cimento. E aí a gente imprimia muito mais rápido que utilizando o filamento. Jovem, faça a pergunta. Como é que seria feita a calibragem de uma impressora 3D? Calibragem? Beleza, boa pergunta. Calibragem, cara, depende. Toda impressora ela tem uma mesa. E embaixo de toda a mesa tem uns parafusos de calibração. Você pode estar enxergando aqui que aqui a gente tem uns parafusos que eles são cinza. Nesses parafusos de calibração a gente vai calibrando e vai mexendo se a mesa vai para cima ou vai para baixo. Certas impressoras, como essa daqui, ela baixa tipo um fim de curso, e esse fim de curso, toda vez que ele apita, a gente sabe que a impressora 3D está calibrada. Mas, quando você tem na vida um nível hardcore, você tem que calibrar com o bico mais perto possível da mesa, e enquanto não passar uma folha de papel sulfite, que é uma folha de papel normal de escola, sem esforço, a tua mesa não está calibrada. Então, tipo, há N tipos de calibração. Mas depende de impressora para impressora. Quem tinha levantado a mão? Era você, ó jovem. Depois é você, pequeno jovem. Uma pergunta, o que você acha... como é que eu posso dizer? Como é que você acha que vai ser a importância da impressora 3D na medicina daqui a alguns anos? Pô, caramba, tu tá poético hoje. Qual é o teu nome? Caraca, nome bíblico também, hein? Salve, Samuel. Então, qual será a importância da impressão 3D na medicina daqui a uns anos? Ótima pergunta. Cara, hoje a gente já usa a impressão 3D na medicina quando tem acidente muito grave de fratura no crânio. Então, o que a pessoa faz? Quando ele perde uma parte do crânio que não pode ser reconstruída, eles têm uma impressão 3D no material que normalmente é titânio, que ele não tem rejeição com o organismo humano, é um material que não pode ter rejeição, e eles fazem ali uma placa que você pode colocar ali parafusada no teu crânio e ele substitui o teu osso. Mas a gente está chegando num ponto de impressão de biomateriais que a gente está chegando em materiais que conseguem ficar quase que parecidos com a densidade óssea, um osso humano, que é a impressão de biomateriais, que está bem avançada hoje em dia. Então, cara, a gente vai poder imprimir desde um osso, desde uma prótese, um braço mecânico, ou no futuro a órgãos, como o Gabriel Ligori já faz hoje na Tissue Labs. Então, tipo, cara, daqui para frente é só inovação. Completa aí tua pergunta, Samuel. E também o que você acha de próteses feitas de impressão 3D? Você acha que elas são melhores do que as próteses que tem hoje em dia ou são a mesma coisa? Cara, o que eu acho de próteses impressas em 3D? Cara, para mim é muito legal. Porque, tipo, com uma impressora e gastando R$60 de material, você consegue devolver a mobilidade a uma pessoa. R$60 de material. Sabe quanto custa uma prótese de mão no SUS? De 25 a 180 mil reais uma prótese de mão no SUS. Com R$60 de material e 20 horas de impressão, você devolve a mão para uma pessoa. Então, tipo, o que eu acho fascinante. Tem também uma galera
que é mais dos Estados Unidos, que eles imprimem prótese para cachorro, para pet, que foi acidentado, perdeu pata, etc. E eles projetam essa prótese para devolver a pata para o cachorro. Então é muito maneiro. Só não é muito indicado próteses para perna, porque é muita pressão em cima do material, ele tende a quebrar. Então, tipo, normalmente faz prótese de mão ou de braço. Jovem, pequeno jovem, você tinha pergunta. Tem algum limite de alguma coisa, por exemplo, essa placa, alguma coisa aqui que eu esqueci? Tem algum limite ou ela sempre vai ser do mesmo tamanho? Ah, legal, gente. Traduzindo a pergunta do pequeno jovem. Ele perguntou se tem algum limite de impressão. E que hoje ele está vendo essa impressora, ele vê uma mesa de 10 por 10 centímetros. Pequeno jovem, a NASA hoje ela utiliza impressão 3D para imprimir peças de foguete. A indústria aeronáutica brasileira utiliza impressoras 3D para fazer partes de avião. Então, cara, tem impressoras 3D que são gigantescas. Na China, eles imprimiram há pouco tempo um barco totalmente impresso em 3D. Pô, imagina, você em casa, dá uma de louco, faz uma impressora 3D no teu quintal e fala, legal, eu vou construir meu iate. E você pode imprimir. Não tem limite para o tamanho de uma impressão 3D. Aí, o que tem limite é o teu orçamento e o teu bolso, porque quanto maior a impressora, mais cara ela fica. E estamos falando em nível Brasil, aqui não está muito legal não para gastar dinheiro, mas dá para fazer impressora de qualquer tamanho. Eu já fiz uma de 2,5 metros por 2,80 e 5,5 metros. Mas no futuro eu queria fazer ela com 10 metros de largura, 4,5 metros de altura e profundidade quanto de trilha eu quiser colocar. Então, tipo, dá para fazer uma infinidade de tamanhos. Fala, jovem. Cara, eu amei o teu chaveiro. Eu já vi uma impressora 3D que fez uma casa na escola. Na escola? Cara, aqui no final, ó, se vocês quiserem depois, tem a Júlia Martinelli da Inova House 3D. Ela também já fez casas impressas em 3D. Trabalho incrível dela, reconhecida mundialmente, já foi em fórum na Rússia representando o Brasil, caramba. E é uma mulher incrível que vocês quiserem, podem verificar o trabalho dela. Cara, é legal pra caramba fazer casa impressa em 3D, porque tu pode testar N materiais, pegar o teu cimento, misturar com resíduo de bambu, fazer vários tipos de materiais, trabalhar com barro, etc. Tu pode testar muita coisa. Então é maneiro demais impressão 3D de casa. É, legal. Todo mundo, eu queria que outras escolas botassem para os alunos para ver impressão 3D de casa. Fala, pequeno jovem. Gostei da tua blusa também. Eu amo blusa estampada. Tem como fazer uma peça de casa? Fazer uma peça de casa? Como assim? Fazer uma casa? Por exemplo, um tijolo, vamos dizer assim. Imprimir outras coisas para casa. Tem. Fazer sofá, fazer pia. É porque a gente é adulto, a gente não pensa em tesouro, não. A gente pensa o local para botar o fogão, a pia, etc. Mas dá para... Tijolo. É porque eu entendi tesouro, é a máscara. Perguntou se dá para imprimir tijolo. Dá, cara. Só que, tipo assim, para que eu possa imprimir um tijolo, eu só posso imprimir uma casa inteira. É mais desafiador. Então dá sim para imprimir tijolo. Tem até um projeto, se eu não me engano, é na África, que eles pegam resíduo de plástico no lixão, derrete, bota numa forma e faz tijolos de plástico e eles montam as casas deles como se fosse Lego. É maneiro pra caramba. Mas a gente utiliza a impressora 3D para imprimir uma casa inteira. Imprimir um tijolo só é uma desvantagem muito grande. Levaria muito mais tempo. Fala, jovem. É flamenguista isso? É do Flamengo isso? É Flamengo, né? Olha, eu sou o carioca que não sabe qual é o escudo do Flamengo, gente. Que vergonha. Qual é o material mais macio que pode ser usado numa impressora 3D? Boa pergunta. Qual o material mais macio que a gente pode utilizar numa impressora 3D? Galera, é o TPU ou o TPE. O TPU é um material altamente flexível que estica até 70 vezes o tamanho dele. Se você pegar um pedaço e esticar, ele vai ficar um plástico bem fininho, mas ele estica e dependendo do tamanho que você estica, ele volta ao tamanho normal também. Então é um plástico que a gente utiliza muito para fazer bucha de motores, fazer capas de celular, fazer pneus para aeromodelo. Então, tipo, é um material muito macio e legal de se mexer.
Meu Deus do céu, hoje está fervendo de dúvidas. Eu estou gostando hoje, gente. Meu Deus! Você tinha falado que tem impressoras 3D que imprimem com ferro, metal, né? Você acha que elas podem substituir a mão de obra humana em fábrica de carro ou desses negócios de locomoção em geral? Tipo ônibus, carro, avião, barco. Você acha que ele pode trocar só por impressora 3D? Legal. A pergunta dele é muito boa. Eu citei sobre impressão 3D de metal. Ele perguntou se essa máquina poderá substituir 100% a mão de obra na indústria. Fazer carros, ônibus, etc. Não, cara. O processo é demorado, cara. Eu prefiro 1000 vezes ter um torneiro mecânico do meu lado que faz a peça de 15 em 15 minutos do que a minha impressora 3D demorando pra caramba, 15, 20 horas para fazer uma peça. Só que tem um pulo do gato. A impressão 3D de metal, ela serve para você prototipar peças que você vai ter uma alta demanda. Ou seja, que você vai ter muito tempo de fabricação destinado a ela, para você prototipar e não precisar ficar refazendo ela várias vezes. Só que ela nunca vai substituir o torneiro mecânico que vai fazer as peças do carro, entendeu? Beleza. Opa, dúvidas externas. Atualmente, qual que é o melhor filamento para ter maior resolução? Por exemplo, eu quero fazer por exemplo, aquele Batman, só que ele tem uma resolução mais lisa possível para eu poder replicar ele com gesso, com silicone, com alguma coisa. Nossa, cara, tem duas formas de responder a tua pergunta. A primeira é você melhorando a qualidade de impressão, diminuindo a altura de camada. Então você bota ali uma camada de ultra precisão, que é 0,06 milímetros de altura. Mas tem um pulo do gato que você pode imprimir da mesma forma que aquele Batman foi impresso e você pode imprimir em ABS. Vai te dar dor de cabeça? Vai. Mas quando você imprimir ABS, você pode fazer um macete que é a química a trabalhar ao teu favor. Você utilizar algo que é o vapor de acetona. Crianças não utilizam isso. Estou tirando dúvida de adulto. O vapor de acetona 100%, ele derrete as camadas e dá um aspecto de espelho na peça. E aí você pode fazer uma réplica 100% lisa. Aí, legal, como é que eu faço isso? Eu pego um pote hermeticamente fechado, molho um papel toalha com acetona 100%, jogo ali e deixo de 30 a 45 minutos até começar a fazer o efeito de alisamento de camadas. Aí eu tenho uma peça com camada 100% lisa. É dessa forma que a gente faz. E também é o macete mais rápido de fazer isso. É melhor do que ficar lixando a vida toda. Mas não tem nenhum material que ele seja mais, vamos falar assim, mais flexível. Por exemplo, esse daí que é a base de cana-de-açúcar. Ele já é melhor do que o ABS, não? Então, legal. Sim e não. Se quer um material para não te dar dor de cabeça, é o PLA. A questão é, eu vou poder fazer o mesmo tratamento químico que eu faço no ABS no PLA? Não, porque ele não reage. O acetona reage só com derivados de petróleo. Outro ponto importante é que você não precisa depender só desse tipo de impressão. Se você trabalhar com uma impressão 3D de resina, você consegue fazer uma peça 100% lisa. Na impressão 3D de resina, a peça sai 100% lisa. Então, é a dica que eu dou. Quer fazer peças para coleção, action figure para jogos de RPG, etc., é impressão 3D de resina. Já sai tudo limpo e finalizado, só pintar por cima. Temos ali várias dúvidas de jovens. Vou tirar a dúvida primeiro ali do Sonic e depois a tua, porque ele ainda não falou, belezinha? Belezinha. Tem como fazer estátuas? Oi? Ele perguntou, tem como fazer estátua? Gente, dá para imprimir qualquer coisa. Qualquer coisa que vocês quiserem dá para imprimir. O limite é a imaginação. Nossa, parecia Walt Disney falando isso. Mas é isso, o limite é a tua imaginação. Dá para você imprimir qualquer coisa. Depende muito, muito, se essa coisa for muito pequena. Se ela for muito pequena, impressão 3D de resina. Se ela for mediana para cima, pode usar essa impressora 3D aí à vontade. Respondi? Belezinha, amei a camisa também. Dê para eu imprimir, sei lá, uma peça que se move? Legal. Ele fez uma pergunta que é legal. Ele perguntou, eu posso já imprimir uma peça que já é móvel? Pode.
Tem alguns brinquedos que é de um site chamado 365, alguma coisa, que esse site ele já te entrega carros que você eles já vêm montados e você só tem que encaixar as peças. E elas são totalmente móveis. Então dá para imprimir coisas que são totalmente móveis. Não, tipo uma bomba de motor. Bomba de motor? Não, não, porque aí você vai ter que botar componentes eletrônicos dentro dela. Só dá para você fazer peças que tenham movimentos. Já, entendeu? Coisa tipo assim, que eu precise ligar em outro local com um fio, etc. Não. Mas dá para você montar uma do zero se você colocar a eletrônica toda dentro dela. Tipo, imprimir peça por peça e depois juntar tudo. Beleza. Ó, jovem do boné bonito. Meu Deus do céu, eu quero uma camisa com essa estampa. Respondendo também a pergunta dele, pode usar aquele material, TPU e TPE, né? Sim, sim. Pode utilizar o TPU. Ih, estou pisando biscoito aqui. Pode pisar no TPU. Pisar não. Pode usar o TPU ou o TPE para fazer qualquer peça. Mas a gente sempre indica utilizar esses materiais em peças que a gente vai precisar ter peso em cima. Vai aguentar compressão. Então, tipo, eu sempre indico utilizar TPU e TPE para peças que vão precisar ter uma alta taxa de compressão. Uma bucha, ou ter maior resistência, como uma capa de celular e etc. Temos alguma? Nossa, o jovem hoje está aflorado nas dúvidas. Isso é muito bom, gente. Eu, como professor, amo isso. Tem como imprimir tecido? Triciclo? Cara, tem um cara, depois procura no YouTube, tem um cara que imprime tecido, roupa. Nossa, gente, desculpa, é a máscara. Tecido, roupa. Tecido, gente, não é triciclo. Ele perguntou, tem como imprimir tecido? Cara, então, sim. Tem uma empresa que eu conheci no Seminário Nacional de Inovação e Indústria, que eles pegavam roupa de poliéster, pegavam o poliéster da roupa e faziam os filamentos para você imprimir outras coisas com a roupa reutilizada. Tecido não, mas dá para imprimir altas jaquetas maneiras com material flexível. Dá para imprimir tênis. Eu que tenho um pezão, eu ia me amarrar ter uma impressora 3D para fazer tênis para mim. A gente consegue imprimir vidro? O que ele perguntou, pai? Imprimir com vidro. Vidro? Não. Hã? Imprimir vidro. Nossa, o pessoal aqui tá botando tecnologia lá em 2050. Então, imprimir vidro. Não dá. A temperatura teria que ser muito alta. Tu teria que derreter areia para transformar em vidro. Então, tipo, até hoje eu não vi impressoras 3D que imprimem com vidro. Mas eu vou pesquisar para saber um dia responder essa resposta. Eu não sei. Você começou a falar do triciclo e eu fiquei curiosa, que você não continuou. Se dá para fazer triciclo, filha, dá para imprimir até carro. Já tem pessoas que imprimem a estrutura interna, a carcaça de um carro, a estrutura, a carenagem, o esqueleto do carro, dá para você imprimir tudo. Por quê? Hoje nós temos muito além desses filamentos com fibra de carbono para aumentar a resistência. Então dá para fazer qualquer coisa. Tem uns canais que é o Dr. Flow, alguma coisa assim no YouTube, que ele faz impressoras 3D gigante, máquinas de Nerf gigante. Ele fez um tanque de guerra gigante que ele podia entrar e dirigir. E tudo isso utilizando impressão 3D. Então dá para fazer quando eu falo dá para fazer de tudo, é tudo mesmo. A gente está chegando num patamar que daqui a pouco a impressora 3D está fazendo as nossas comidas. A gente está chegando num patamar que a gente daqui a pouco, se tiver numa fila de órgãos, pega ali o nosso composto orgânico e faz uma impressão 3D de um coração para a gente. Então dá para imprimir muita coisa. Fala, oh meu Deus, os dois pequenos jovens, Samuel e o pequeno jovem. Fala, pequeno jovem. Esse material que é construído na impressora 3D, ela é mais frágil em outras do que a coisa que imprimiu, por exemplo. Esse dado que imprimiu, o dado normal, é mais frágil ou mais... Se uma peça impressa é mais frágil do que uma peça normal que você compra na loja? Essa é a pergunta.
Cara, depende muito dos parâmetros de impressão. Se você coloca mais de uma parede, se você aumenta o preenchimento, ela nunca vai ser 100% igual a uma peça real, mas ela pode ser mais resistente ou menos resistente dependendo da engenharia que você coloca nessa peça. Número de camadas, preenchimento, número de paredes, etc. Então, depende. Fala, pequeno jovem, depois ali é do nosso jovem. Você falou que no futuro vai ter impressoras que imprimem comida. Você acha que poderia existir um restaurante que você só entra, paga e não tem nenhum garçom, só a impressora faz sua comida, você já tinha pagado, você só sai e come? Legal, se um dia a gente pode ter um restaurante que a gente só entra, paga e pega a comida impressa em 3D, é isso, né? Cara, depende, se você vai com teu amigo, ou cremosa, ou cremoso, e tem muito tempo de conversa, provavelmente sim, porque a impressão vai demorar bastante. Imagina, tu pede uma feijoada impressa, até imprimir a linguiça, o bacon, o rabo de porco, a costelinha, vai demorar pra caramba. Então, se um dia isso pode ocorrer, não sei, mas hoje já faz bifes impressos em 3D, mas é algo extremamente caro, poucas pessoas vão ter acesso a isso, porque já pega mais uma cultura, quase uma arte, uma gastronomia molecular e etc. Rapidinho, tirar a dúvida aqui do jovem. Qual o material para se imprimir óculos? Cara, material para imprimir óculos, depende muito. Eu tentei imprimir o meu quando sem querer quebrou o meu óculos. Aí eu fiz em PLA. Só que o PLA, ele tem uma propriedade mecânica muito engraçada. Passou de 45 graus, ele entorta, ele começa a ficar maleável. Eu moro no Rio de Janeiro. Chegar a 45 graus não é muito difícil, né? Então, eu saí a primeira vez para a rua, o óculos ficou tortão para a direita, entendeu? Ficou assim, todo torto e não deu muito certo. Eu indico sempre trabalhar com PETG, porque o PETG aguenta até 80 graus. Então, ele suporta o calor de Bangu. Quem tinha pergunta aí? Meu Deus, surgiu pergunta do nada, meu Deus do céu. Teria como eu imprimir, um brinquedo para minha cachorra? Teria como eu imprimir um brinquedo oco que faz barulho para minha cachorra? Teria, mas eu não indico você dar um brinquedo impresso em 3D para tua cachorra brincar, não. A não ser que seja de material flexível. Porque o ABS, ele é tóxico. Então, se tua cachorra comer, tua cachorra vai pro beleléu, filho. Então, usa material flexível. Não faz isso com a tua cachorra, não. Compra o brinquedo dela que é mais barato. Fala, jovem do Flamengo. Por exemplo, eu tenho uma impressora de 20 por 20, o que eu acho que não é essa a medida certa, mas é só um exemplo. Se eu quero imprimir um cano de 40 centímetros, teria como colar uma parte na outra? Legal, a pergunta dele é muito interessante. Se eu tenho uma impressora que a mesa dela é 20 centímetros e eu quero imprimir uma peça que é 40 centímetros, de cara a gente sabe que não vai dar muito certo não, né? Só que há formas de você fazer isso. Você dividir essa peça na metade num software de modelagem 3D e após dividir ela na metade, você pode colar. Então, se você estiver trabalhando com o ABS, você pode utilizar acetona para colar o ABS. Cola Super Bond, peça para os seus pais, pelo amor de Deus. Beleza, então vão aqui para o pequeno jovem, depois para os outros dois pequenos jovens. Sobre você falou que podia imprimir qualquer tipo de comida para ela se tornar comestível e precisar de algum outro material? O material que vai ser essas comidas? Isso, legal. Há 3 formas de você fazer o material para imprimir uma comida. Fazer a massa, se ela vai ser for posta no forno ou se ela vai fritar. Fazer um gel, fazer um tipo de um gel com sabor ou textura dessa comida que você quer, ou fazer uma pasta. Você trabalha nessas 3 variações de material. Aí você consegue imprimir a comida. Essa pasta pode ser a base de carne, a base de vegetal, a base de gordura e etc. Esse gel pode ser a base de verduras, legumes, etc. E você pode fazer isso de acordo com o seu material. Mas, Lucas, como é que a gente faz isso? Há 2 possibilidades. Trabalhar com a própria gelatina incolor ou trabalhar, se você é um vegano, trabalhar com agar-agar.
que é uma gelatina feita de alga. Já a pasta base é praticamente você fazer um patê do que você vai fazer, um purê de batata, ou um purê de inhame, um purê de mandioquinha e etc. Então é nesse tipo de material que a gente utiliza para imprimir comidas. Vamos lá, tem uns 2 pequenos jovens. Vamos lá, empopar. Tô zoando. Vai ele primeiro. Vai você primeiro, os pequenos jovens. Tem como imprimir, sei lá, um cartucho de videogame lá de Super Nintendo? Pô, legal, cara. Se tu souber, me fala. Não, tem como imprimir a carcaça do cartucho. Não imprimir o chip do cartucho. Tipo, imprimir só a carcaça. Se você, vamos dizer, eu quero restaurar um cartucho do teu... Você fala, pai, compra uma impressora 3D para mim para eu restaurar os seus cartuchos de Super Nintendo. Olha a ideia que eu tô te dando, cara. Presente de Natal tá logo ali. Aí você fala, aí o teu pai fala assim, nossa, mas para que você quer uma impressora 3D? Pô, pai, eu vi aqui que eu consigo fazer o cartucho do Super Nintendo aqui de graça por você, pai. Só me compra uma impressora 3D. Utilize esse argumento. Então dá para fazer só a carcaça, você restaurar o cartucho, não fazer ele 100%. Dá para você fazer um controle de videogame? Legal, dá para fazer um controle de videogame? A mesma coisa do que ele, só dá para fazer a carcaça. Os componentes eletrônicos não dá. Dá para, tipo assim, olha, pai, por acidente, eu quebrei o controle do Xbox. Me dá uma impressora 3D para eu fazer a carcaça do controle do Xbox? Aí, beleza. Você vai lá e vai imprimir a carcaça do controle que você quebrou acidentalmente. Usa esse argumento também. Ó, tô dando argumento aqui para os pais vão ficar boladão comigo, hein? Mais alguma coisa, gente? Mais alguma coisa? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Olha, quase lá, hein? Aí eu quebro a TV e ganho uma impressora 3D. Olha, não tô te dando essa ideia não, não faz isso não, cara. Tudo tem limite nessa vida, inclusive argumentos. E nesse daí tua mãe vai me ganhar, porque não tem como imprimir a TV. Fala. É uma dúvida mesmo. Na minha impressora que eu tenho, o material dela é um plástico cinzento, mais ou menos nesse tom. O senhor saberia qual o nome desse plástico? Cara, pede para tua mãe, eu vou dar uma dica para tua mãe saber qual é o plástico que você está utilizando na tua impressora, já que você não sabe. Mãe, se não tiver o adesivo falando que é PLA ou ABS, pega um pedacinho do fio de plástico, esquenta no isqueiro e acende o isqueiro nesse daí. Faça no lugar que não vai pingar no chão do azulejo, pelo amor de Deus. Não quero estragar o azulejo da casa de ninguém. Quando você bota fogo nesse filamento, se ele sair fumaça preta, é ABS. Se ele não sair uma fumaça preta, é PLA. Por que da fumaça preta? É a fuligem do petróleo dentro do plástico. Então você sabe qual material você está utilizando. Se for ABS, compra um rolo de PLA para você não ter estresse, porque o teu filho vai ter estresse. Vamos lá, pequeno jovem. Estamos quase lá terminando. Oh my God. Tem como eu imprimir um clone, já que dá para imprimir, sei lá, um órgão da pessoa? Meu querido, se tu tiver essa resposta, tu me dá. Que eu preciso de outro Lucas Lima para fazer a minha agenda. Mas, cara, por enquanto não. No futuro, se puder, eu sou o primeiro da fila a querer fazer uma dessa. No enquanto não, dá para você imprimir um boneco seu, você escanear você em 3D, utilizando um scanner 3D, e depois de você se auto-escanear, o macete, utiliza a câmera do Kinect do Xbox, dá para fazer isso. E depois de você se escanear, você pegar o teu bonequinho, botar na máquina e imprimir. É o mais perto de um clone teu que você vai chegar. Mas no dia, se você conseguir achar essa resposta, tu me fala que eu vou querer 3 clones meus. Dá para imprimir os personagens de desenho? Legal. Ele perguntou, Lucas, dá para imprimir um personagem de desenho? Cara, quando eu fiz a minha primeira impressora 3D, a primeira coisa que eu imprimi foi um boneco do Mega Man. Porque eu sou fascinado por Super Nintendo e eu me amarro jogar Mega Man X6. Então, tipo, eu imprimi um boneco, eu peguei um boneco que era uma coleção ilimitada, e eu peguei ele e imprimi ele para mim. Então dá para imprimir qualquer coisa, qualquer boneco. Se quiser imprimir o Super Mario, o Sonic, imprimir qualquer coisa.
Utiliza esse argumento. Teu pai com certeza deve gostar de action figure. Gente, temos dúvidas? Vou tirar mais 2 dúvidas aqui e terminamos, beleza? Mais algumas dúvidas? Dou-lhe uma. Nossa, o jovem do boné tá sinistro hoje. Já tenho mais de 50 argumentos agora. Já tenho mais de 50 argumentos agora. Daqui a pouco eu vou estar imprimindo um notebook pra mim. Cara, o legal é que dá pra fazer isso. Uma dica é, já usou Raspberry? Raspberry. Plaquinha de Raspberry. Você é a versão do Include? Ô, Include. Ó, meu Deus. Ô, gente, olha só. É do Include, não usou Raspberry, hein? Tá entregando vocês aí, hein? Então, gente, Raspberry é tipo o primo rico do Arduino. Dá para botar sistema operacional Windows, Linux, dá para botar teclado de computador, dá para fazer fliperama, que foi assim que eu conheci Raspberry, fazendo fliperama em casa. Então, tipo, a dica que eu dou é, Lucas, eu quero fazer um notebook. Imprime a carcaça do teu notebook, pega um teclado Bluetooth, bota o Raspberry, conecta tudo ali, faz a gambiarra toda, compra uma tela LCD de 10 polegadas, tu imprime a carcaça da tela e assim você faz um notebook com Raspberry utilizando impressão 3D. Tem vários projetos desse de graça na internet e no YouTube ensinando. Então sim, dá para imprimir um notebook, mas você vai ter que se aplicar para aprender a programar em Raspberry. Quem levantou a mão? Foi tu, pequeno jovem. Então você é a última dúvida do dia? Será? Sobre a pergunta dele, também dá para criar, sei lá, um PC que roda alguma coisa nele? Jovens, vocês estão tendo uma visão muito sinistra do que é impressão 3D. Take it easy, vamos com calma. Então, não dá para imprimir um PC, mas dá para imprimir a carcaça desse PC. Fazer tipo um gabinete gamer customizado que só você tem. Isso dá para fazer. Dá para imprimir aquelas, como se falam, plate shield, que bota em cima das placas de vídeo. Você fazer a sua própria. Dá para imprimir algumas coisas para deixar o teu computador modificado, lindo de bonito, cheio de LED RGB, porque quanto mais LED, maior o FPS. Então, tipo, dá para fazer isso. Agora, imprimir um PC, não. Só a carcaça dele. Não fique triste. Beleza? Como dizia Príncipe Ouro Negro, Soraya. Mas, tipo, dá para você comprar uma impressora, fazer a impressão e vender as impressões e assim tu comprar o teu PC Gamer. Olha a dica aí de empreendedor que eu estou te dando. Jovens, vamos lá. Vou tirar essas 3 últimas dúvidas aqui, senão a gente tem até... A gente tem que ter o quê? Mais 40 minutos, jovens? Eita, dá para tirar bastante dúvida. Meu Deus do céu, estou tirando couro aqui hoje. Na sua opinião, qual que é o melhor custo-benefício de material? Beleza. Gente, essa pergunta é bem legal. Na minha opinião, qual o melhor custo e benefício de material para utilizar numa impressora 3D? E tá na cara, gente, PLA. Ah, Lucas, eu vou pagar um pouquinho, 30, 40 reais mais caro que um ABS? Ah, você vai. Mas ele vai valer a pena, tu não vai passar estresse, tu vai poder trabalhar com a impressora 3D aberta no teu quarto, tu não vai ter cheiro de plástico queimado na tua casa, a tua mãe não vai querer te matar. Então, tipo, utiliza a PLA. Utiliza a PLA, sempre PLA. Tipo, dá pra mim criar uma caixa de som na impressora 3D? Cara, dá sim. Olha a dica que o tio vai te dar. Você pode comprar aquelas caixas de som até do camelô, do amigo camelô, que é 30, 40 reais, desmontar ela toda e você fazer uma nova caixa de som do formato que você quiser, reaproveitando os materiais daquela caixa de som. Então, tipo, você pode fazer um home theater gamer pro teu computador, encher de LED RGB, iluminar teu quarto à noite com aquilo tudo. Então dá pra tu fazer sim. Tipo, dá pra eu criar uma câmera de impressão 3D? Uma câmera 3D, tipo... Uma câmera que tira foto? Tipo aquela dali do lado. Câmera? Ah, não dá não. Dá pra tu criar os suportes para as câmeras. Tipo, suporte para GoPro, suporte para uma câmera de vídeo de televisão. Tem um rapaz que é da antiga Afroengenharia, o meu amigo lá do Rio de Janeiro, que é o Hugo Lima. Ele tem uma empresa que ele fabrica suporte para câmeras de filmagem
no Rio de Janeiro, para estúdios, etc. Mas não dá para fazer a câmera, mas dá para fazer equipamentos para a sua câmera. Não, é câmera mesmo que ele falou. Câmera? Não, pelo amor de Deus, é muito grande. Olha o tempo que tu vai gastar, menino. Faz uma de MDF mesmo. É duas. É duas. Oi? É duas perguntas. Faz as duas. Pode levar um dado? Pode levar um dado? Tá perguntando se pode ficar com dado. Depois a gente vê. Qual que é a outra? A outra é que dá para fazer um fio. Um quê? Um quê? Um fio. Um fio? Você imprimir um fio na impressora que usa fio? Ah, dá sim, cara. Tem um projeto no YouTube que dá para você imprimir filamentos coloridos. Então, tipo, eu quero fazer um filamento roxo com verde. Então dá para você imprimir o teu filamento na impressora 3D. É legal de fazer? Não. Vai entupir tua impressora? Com certeza. Mas, por uma experiência, é legal de ser feito. Vá lá, pequeno jovem. Vamos dizer que eu tenho uma lâmpada, mas eu não tenho o acessório dela, porque eu quero fazer um computador firulado gamer. Aí, sei lá, aí eu quero imprimir 3D, dá? Como eu disse para ele, só o gabinete do computador. Não dá para imprimir o LED. Gente, vamos com calma. A gente trabalha fazendo coisas com plástico. O plástico não conduz eletricidade. Se eu quiser, dá pra mim imprimir uma impressora 3D na impressora 3D? Aleluia! Fizeram essa pergunta. Levante a mão pro céu e dá glória a Deus. Sim, dá para fazer uma impressora 3D numa impressora 3D. Foi assim que eu comecei a minha empresa. Eu comecei com uma impressora 3D e dela eu imprimia outras impressoras 3D. É a coisa mais stonk de se fazer. Mas você vai imprimir somente as peças da estrutura da sua impressora. Ou seja, você vai poder imprimir as peças para, no futuro, construir a tua impressora 3D. Foi assim que eu comecei com uma e terminei com 12 no meu quarto com a minha avó reclamando da conta de luz. Então, sim, dá para fazer mais impressora 3D numa impressora 3D. Vai você, depois... Ih, cara, cadê o pequeno jovem que estava ali? Teletransportou. Então, é gastar R$60 no plástico, que para uma impressora 3D eu acho que tem que ser muito. Só que revertendo esse gasto, que seria de R$200, por exemplo. Não. Tipo assim, você está perguntando o valor do filamento. Do jeito que você faz uma impressora 3D com outra. Você gasta R$60 em algo que seria 200. Isso aí. Você imprime algo que seria mais barato, entendeu? É bem isso. Tu comprar uma impressora 3D. Nos primórdios lá atrás, valia mais a pena... Alô? Tá pipando? Valia mais a pena você construir sua impressora 3D. Hoje eu indico para construir uma impressora 3D para você adquirir aprendizado. Saber tudo que vai dar de ruim, porque com certeza você vai errar. Então é muito importante. Agora, você imprimir uma impressora 3D numa impressora 3D que você já comprou, isso barateia a próxima impressora 3D que você vai ter. É só você comprar as peças para montar ela. Calma aí, é o pequeno jovem aqui primeiro. Dá pra imprimir carcaças de coisas que fazem... Fala pra mim de novo. Dá pra imprimir carcaças de coisas que fazem som? Dá pra imprimir carcaças de coisas que fazem som. Ou seja, tipo... instrumentos musicais? Pode ser? É porque eu não entendi muita referência da pergunta, mas beleza, vamos utilizar esse exemplo. Cara, dá para imprimir flauta transversa, saxofone, violino, guitarra, violão, dá para imprimir tudo. O som não será um dos sons mais lindos do mundo, mas dá para fazer. Depois me dá uma impressora 3D para eu imprimir uma máquina de teleporte? Cara, eu não posso dar impressora 3D, não. Eu não sou Papai Noel, não, beleza? Mas eu posso te indicar onde você pode comprar uma. Oh, my God! Gente, vamos tirar mais a dúvida dele e assim a gente encerra o nosso bate-papo. Eu deixo o meu Instagram e o meu e-mail para geral aí, quem quiser aprender mais, quem quiser tirar dúvida. Beleza assim? Ok para todos? Beleza. Eu tirei a foto, aí dá pra mandar lá pra impressora 3D imprimir a foto? Caramba!
Nunca pensei que alguém ia perguntar um negócio desse. Gente, a pergunta dele é bem legal. Tirei uma foto. Dá para eu imprimir a foto que eu tirei na impressora 3D? Cara, dá. Esse que é o legal. Tem um tipo de arte que surgiu na China, bem antes de todos nós, lá em 1400, que ela se chamava litofane, litografia. A litografia nada mais é do que sobreposições de sombras que geram uma imagem. Quando a gente pega uma foto, tipo assim, você, teu pai e tua mãe aqui, tira uma foto em família e fala, oh meu Deus, pai, compra uma impressora 3D para imprimir nossa foto. Aí você vai utilizar um site que se chama 3D Rocks, que você vai converter a sua foto para uma foto litofane. Tu vai fazer o positivo da tua foto. Na época de vossos pais e da minha também, a gente tinha aquela foto que era de filme, que a gente ia lá e tirava o negativo da foto e ia revelar. O litofane, ele é o positivo dessa foto. Ou seja, eu vou demorar algumas horas, eu vou imprimir essa foto na minha impressora e eu vou conseguir enxergar a imagem nítida sempre que eu botar ela contra a luz. É muito utilizada para fazer luminárias. Então, tipo, você tira a foto da sua mãe, imprime a foto da sua mãe e você faz uma luminária colocando uma luz de LED atrás dessa foto e assim ela sempre vai conseguir enxergar a foto dela por causa da sobreposição de camadas que dá a sobreposição de sombras. Aí você conseguiu imprimir uma foto em 3D. Respondi? Então, meu filho, é esse processo todo. Tu acha que é só botar ali e imprimir? Ah, tô pensando o quê? O bagulho é doido. Dá pra mim imprimir um robô na impressora 3D? Dá. A carcaça do robô. A eletrônica, você vai utilizar o Arduino ou o Raspberry para fazer o motor, o robô se mover. Aí, tranquilo? Respondi? Jovem, eu só vou tirar a sua dúvida porque você é muito jovem. Porque era a última dúvida. Beleza? Pô, o pessoal tá sinistro aqui, Alessandro. Tá sinistro aqui, meu irmão. Dá para fazer uma vela de barco pirata? Dá para fazer uma vela de barco pirata. O pessoal aqui tá botando a arte acima de tudo. Dá para fazer sim, meu querido. Dá para você imprimir um navio pirata se você quiser numa impressora 3D. Aí, o pai dele ficou de olho arregalado. Não vai dormir hoje, cara. Eu tô vendo aí. Ó. Eu sinto isso porque eu sou tio de 4 jovens. Então, eu sinto o que você está sentindo. Então, tipo, jovem, dá para você imprimir um navio pirata. Mas, gente, esse bate-papo aqui foi super para tirar suas dúvidas, super para mostrar para você um pouquinho do meu mundo, o que eu faço, o que vocês também podem um dia querer fazer. Quem quiser aprender mais sobre impressão 3D, me siga nas redes sociais. O meu arroba é Lucas Lima com 2 L's 3D. Siga o meu projeto também, que é Enfio, que o meu arroba é @EnfioRJ. Para quem quiser a apostila para aprender a construir sua própria impressora 3D de forma gratuita, manda uma mensagem lá no direct que eu vou pedir teu e-mail e te passar o material 0800. Para quem quiser tirar mais dúvidas, mande as dúvidas pelo direct. Eu estarei lá. Galera da Campus, do Include, foi um prazer estar aqui com vocês. Uma salva de palmas para mim, por favor, por favor, por favor. Obrigado, 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 obrigado. E tamo junto, galera. Até amanhã. Para quem quiser escutar mais, para quem quiser tirar mais dúvida, é só chamar. Terminou aqui, eu vou ficar um pouquinho ali no Sebrae conversando. Pode tirar as dúvidas lá também. Valeu, obrigado. Terminamos. Tchau, tchau.